Olá, boa tarde. A pandemia teve grande impacto no setor aéreo. Por causa do coronavírus, muitos voos foram cancelados e coube à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, determinar regras que flexibilizam os cancelamentos e desistências das viagens. Agora, a novidade é que o prazo foi estendido para março do ano que vem. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, restabelece decisão que proibiu mineração no entorno de terra indígena em Rondônia. Resolução do Conselho Nacional de Justiça amplia alcance da cooperação judiciária entre tribunais. E ainda a trajetória do ministro Vitor Nunes Leal é o tema da reportagem de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. O Conselho Nacional de Justiça ampliou o alcance dos pedidos de cooperação judiciária entre tribunais. Com a mudança, as unidades judiciárias vão poder apresentar pedidos que englobem as áreas de infraestrutura, tecnologia, informação e arbitragem. A cooperação judiciária foi criada para desburocratizar e dar mais agilidade ao cumprimento de atos e decisões judiciais. A medida se alinha aos princípios da colaboração e da eficiência previstos no Código de Processo Civil. O acordo nacional, dentro e fora do Poder Judiciário, foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado. A cooperação judiciária permite melhores arranjos na prestação de serviço à população. O instrumento permite criar atos conjuntos e concentrados em que os tribunais trocam informações sobre processos judiciais ou sobre atos mais complexos relacionados a eles. Este tipo de acordo tem impacto sobre o tempo de tramitação das ações, como, por exemplo, em casos de recuperação judicial, que estão tanto na Justiça Trabalhista quanto na estadual. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu uma decisão que proíbe a mineração ao redor de terras indígenas na etnia Cinta Larga, em Rondônia. Ele atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. O ministro Luiz Fux afirmou que o risco de lesão ao interesse público causado pela multiplicidade de autorizações e permissões para mineração na região foi reconhecido pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 2005, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração. A ação foi julgada parcialmente procedente. Os procuradores recorreram e a apelação foi julgada pela 5ª Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, que proibiu a mineração. Contra essa decisão, o departamento entrou com um recurso extraordinário que será analisado e a vice-presidência do tribunal suspendeu a decisão da 5ª Turma. No Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público argumentou que a concessão do efeito suspensivo tem permitido a continuidade da atividade garimpeira no entorno da terra indígena da etnia Cinta Larga, em Rondônia, e acirrado os conflitos entre indígenas e não indígenas. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Luiz Fux afirmou que os riscos foram amplamente demonstrados pelo Ministério Público Federal, que apontou, entre outros fatores, efeitos devastadores sobre as comunidades indígenas, contaminando rios com mercúrio, destruindo matas e inviabilizando a pesca e a caça. Outro risco considerado foi o de proliferação de doenças como malária, viroses e infecções. Além disso, o ministro destacou o aumento de crimes de pistolagem e a perda do território e da cultura e a intensificação do preconceito, da discriminação e da violência contra os indígenas. E em julgamento virtual, ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram uma norma de Rondônia que submetia gestores de autarquias e fundações à aprovação do Legislativo Estadual. Os detalhes com a repórter Caroline Aguiar. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu que é inconstitucional submeter as indicações de diretores e presidentes de autarquias e fundações estaduais feitas por governadores à aprovação da Assembleia Legislativa. A previsão estava na Constituição do Estado de Rondônia e foi derrubada em julgamento virtual da Corte. A relatora, a ministra Rosa Weber, apontou haver violação do princípio da separação de poderes e afirmou que apenas nos casos previstos na Constituição Federal, os deputados estaduais podem definir situações de interferência prévia do Legislativo nas nomeações feitas pelo Executivo. E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na sessão dessa quinta-feira 2 ações que buscam a suspensão de todas as decisões judiciais que concederam compulsoriamente desconto linear nas mensalidades das universidades durante a pandemia da Covid-19. Antes, os ministros decidiram que cônjuge de diplomata pode voltar a ter exercício provisório no exterior. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve afronta a princípios, como o da proteção estatal da família e o do direito social ao trabalho, além do tratamento desigual quando são comparadas as transferências de servidores dentro do país com os critérios adotados para remoções ao exterior. Impõe-se pesado ônus econômico às famílias pela perda dos rendimentos de um dos seus componentes, bem como a carreira e a individualidade do cônjuge, que se vê compelido à licença sem remuneração. Ficou decidido que os servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria têm direito a pleitear trabalho provisório e remunerado no exterior. As condições para o pedido deverão ser avaliadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Também entraram na pauta desta quinta-feira 2 ações apresentadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e pela Associação Nacional das Universidades Particulares, contra decisões judiciais que determinaram descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades de estudantes de instituições privadas do ensino superior. Medida tomada em resposta à substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância, devido à pandemia. As entidades reconhecem que as instituições tiveram redução de custo com energia elétrica, mas, por outro lado, aumentaram os gastos para dar conta das exigências tecnológicas. Uma parte do judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, não considerou que, durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino à distância. E ele não pode ser confundido com o ensino à distância por uma questão lógica. O ensino à distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino à distância, ele pode dar aula para 20 turmas, ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi um ensino remoto. Para a União Nacional dos Estudantes, muitas instituições aumentaram o valor da mensalidade na pandemia e os alunos em situação financeira difícil foram prejudicados. Esse contingente de estudantes, eles foram duramente afetados pela pandemia. E eles buscaram, não se engane, eles buscaram diálogo com as instituições por meio dos seus representantes de turma. E ao contrário do que os colegas que sustentaram aqui nesse plenário, não houve diálogo, infelizmente, não houve diálogo. Ao analisar a admissibilidade das ações, a relatora, ministra Rosa Weber, votou pelo prosseguimento total daquela em que se pede a suspensão das decisões judiciais e votou pelo conhecimento parcial da ação que, além dessa reivindicação, também questiona decisões administrativas. Eu afasto com relação aos atos legislativos e os projetos de lei. Projetos de leis, atos administrativos e decisões administrativas sancionatórias. Afasto o conhecimento com relação a tudo isso e proponho com relação a ela o conhecimento exclusivamente quanto às decisões judiciais. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora. A matéria volta a ser analisada pelo plenário na quarta-feira que vem. E você vai ver a seguir, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, prorroga as regras para cancelamentos e desistências de viagens internacionais sem penalidades para os passageiros. Os detalhes você confere daqui a pouco no próximo bloco.
importância da nossa Constituição Federal. Do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é a norma superior a todas as outras normas existentes, possuindo, pois, uma supremacia sobre todas as outras, ou seja, ela regula o modo como todas as demais leis de nosso sistema jurídico serão feitas, assim como também regula as decisões judiciais e os atos administrativos, regulando, enfim, a condução do direito como um todo e a organização do Estado e da sociedade. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, prorrogou as regras para cancelamentos e desistências de viagens internacionais sem penalidades para os passageiros para março do ano que vem. O prazo iria acabar no próximo mês. Em razão da pandemia, no ano passado, a ANAC determinou regras que flexibilizavam os cancelamentos e desistências das viagens. Com isso, os passageiros estavam isentos das penalidades contratuais até 31 de dezembro deste ano. Mas com o avanço da vacinação, redução de casos e mortes por Covid-19, esse prazo foi estendido até 31 de março de 2022 para os voos internacionais. A pandemia teve grande impacto no setor aéreo. Os aeroportos ficaram vazios. A demanda no ano passado diminuiu em mais de 48%. Já as ações e reclamações na Justiça aumentaram 55% em relação a 2019. Os dados são da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. Os motivos para cancelamentos de voos foram os mais variados, desde o fechamento da fronteira até insegurança para viajar por causa do risco de transmissão. A Camila é consultora de viagens e, apesar da experiência no assunto, ela não ficou livre dos problemas com passagens aéreas durante a pandemia. Eu tive 3 problemas com passagens internacionais, um com cada companhia aérea diferente. Foi bem difícil negociar e 2 casos eu consegui resolver no site, né, no consumidor.gov.br, e um deles eu tive que acionar judicialmente, ainda está correndo a ação, para ver se eu consigo reaver uma passagem que eu comprei, que eu recebi, os bilhetes, e que a companhia aérea cancelou. Bom, e para repercutir mais o assunto, eu converso agora com o coordenador de monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Paulo Ney. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Bom, boa notícia para os consumidores, né? Pelo menos aqueles que têm viagem marcada para fora do país. Aqui na esfera doméstica, as normas elas já voltaram, né? O mercado já volta, já está sendo reaquecido de novo, voltando à normalidade dentro do possível. A pandemia não acabou, mas quais foram as principais queixas, Paulo, durante esse período de pandemia? Sem dúvida, o mercado está retornando, né, Rafaela? A gente tem observado isso, né? Foi um dos setores mais impactados com a pandemia, mas felizmente agora, com a vacinação em massa, né, nós voltamos a ter aeroportos lotados e tenho certeza que hoje também deve ser um dia cheio, né? Mas, assim, mesmo com todas as medidas adotadas pelo governo federal, né, seria impossível conseguir resolver tudo somente pelas medidas que foram adotadas, né, pela dimensão da pandemia. Então, os principais problemas que nós tivemos, né, em 2020 e 2021, eles foram dificuldade, né, ou atraso do reembolso, ou o cancelamento do voo, né? E também a gente teve bastante reclamação com o saque das companhias aéreas. Então, hoje, o consumidor que tiver problemas com reembolso em viagens internacionais, essa regulamentação da ANAC, ela dá um fôlego maior, um prazo estende para março, é isso? Como é que fica na prática? Exatamente. Tem uma legislação federal, né, a Lei 14.034, que foi prorrogada até 31 de dezembro de 2021, para o consumidor ele poder, em caso de cancelamento do voo, ele próprio, ele teria a opção de obter o crédito dessas passagens aéreas, né? Se não tivesse essa legislação, se ele mesmo quisesse cancelar a sua passagem, né, o seu voo, ele teria que incorrer em multas, né? E a legislação veio para isso, ele não precisou
pagar multas e sim teria o crédito. Em caso de cancelamento do voo por parte da companhia, né, em razões da pandemia, ele teria a opção de reembolso integral, num período de 12 meses, do crédito, ou então também da opção de fazer o mesmo trecho ali que ele tinha comprado a passagem em um momento posterior, sem ter nenhum ônus. Então, a legislação, o que a ANAC prorrogou, né, foram os efeitos em outras medidas da própria ANAC, né, como a questão da informação que a empresa tem que dar, né, no período, e até mesmo na questão do reembolso, no caso das companhias internacionais. Paulo, eu observo que o crédito, né, em relação ao crédito da passagem, esse assunto vem sendo muito debatido no âmbito dos PROCONs, é uma matéria que vem sendo judicializada. Por quê? Porque a economia hoje é outra, né? Completamente diferente. Então, aquele crédito que eu tinha no início da pandemia, no ano passado, hoje eu já nem consigo comprar passagem mais com esse valor. Então, de que forma vocês estão conseguindo mediar essa situação? É uma política de mercado, não tem como fazer qualquer intervenção nesse sentido para beneficiar o consumidor? Essa é uma situação muito complicada, né? Porque, assim, como eu falei, né, sem a lei que foi feita, o consumidor que, por exemplo, estou com Covid e não posso viajar, tenho que cancelar a passagem, ou então alguém da família, enfim, vou cancelar minha passagem. Ele tinha, sem a nova lei, ele teria que pagar multas, enfim, ele ia ter um custo grande para cancelar essa passagem. Com a lei, ele pôde obter esses créditos. Mas, hoje, né, a gente vê a alta do dólar, né, que é uma das causas do aumento também do preço do combustível de aviação aérea, e isso tudo, logicamente, transformou o mercado em outro, né, como você mesmo falou. Então, é uma situação difícil e nós estamos conversando, né, com todos os atores envolvidos para tentar mediar essa situação. Para a gente finalizar rapidinho, ter atenção redobrada no contrato, no que está cobrando, nas condições, é uma dica boa para o consumidor? Com certeza, né? O consumidor, ele sempre tem que prestar atenção nas regras do bilhete adquirido, né? Principalmente nesse momento agora que vai ter essa transição, né? Como em 31 de dezembro as medidas adotadas em razão da pandemia vão deixar de valer no caso das nacionais, e no caso das internacionais só em 31 de março, então tem que prestar bastante atenção nisso. E assim, outros fatores que ele tem sempre que observar, né, por exemplo, ele não é obrigado a contratar nenhum tipo de serviço opcional, né, como assento conforto, seguro viagem, bagagem extra. Esse custo ele tem sempre que vir apresentado de forma separada no valor da passagem, né? E aí ele tem que prestar bastante atenção na hora de preencher os dados pessoais, né? Porque qualquer erro ali, ele pode ser impedido de viajar por questão de segurança. E também, nesse momento, né, prestar atenção nas exigências de alguns países, principalmente em relação à vacinação contra a Covid-19, também até contra a febre amarela, que já era exigida antes da pandemia. Então, em voos internacionais, principalmente, ficar atento às exigências sanitárias dos outros países. Maravilha, Paulo. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde. E você vai ver a seguir a trajetória do ministro Vitor Nunes Leal. É o tema da reportagem de hoje, sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Até já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Vitor Nunes Leal,
O primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado para atuar em Brasília, a então nova capital do país. Passou 9 anos na corte até ser aposentado compulsoriamente pelo regime militar. O ministro foi o responsável pela criação das súmulas, importante instrumento jurídico usado até hoje no Supremo. A trajetória do ministro é o tema da reportagem de hoje, sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. Um homem, várias facetas. Esse era Vitor Nunes Leal, jurista, jornalista, cientista político e ministro do Supremo Tribunal Federal. Mineiro de Carangola, Vitor Nunes Leal se formou em Direito no Rio de Janeiro. Chegou a Brasília para ser procurador-geral da Justiça do Distrito Federal. Foi chefe da Casa Civil e consultor-geral da República no governo Juscelino Kubitschek. Em 1960, foi nomeado por JK como ministro do STF. Amigos diziam que, de tão organizado, Vitor Nunes Leal andava pelo STF com um caderninho na mão. Na Suprema Corte, instituiu as súmulas, um importante instrumento jurídico responsável por organizar a jurisprudência da Corte e por buscar formas de racionalizar a pauta de julgamentos do Supremo. O Vitor, quando ele criou a súmula, ele diz assim: a súmula é subproduto da minha falta de memória. A súmula, ela resulta de anotações que ele foi fazendo e para suprir o que ele chamava minha falta de memória, e, como eu disse, coube a muitos de nós, muitos dos advogados jovens, a tarefa de reunir os acordos capazes de transformar o entendimento num assunto. Vitor Nunes Leal, um homem moderno, à frente de seu tempo, escreveu o livro Coronelismo, Inchada e Voto, um clássico da literatura jurídica. Ao longo das décadas, a admiração dos operadores do direito por ele só cresceu. Muitos o consideram um jurista impecável. Nós temos hoje um Código de Processo Civil fundamentalmente calcado na ideia de que a estabilidade das relações jurídicas exige um padrão nos atos decisórios. Esse nosso Código de Processo é de 2015, exatamente há 60 anos aproximadamente. Vitor Nunes Leal, esse fascinante mineiro de Alvorada, que no distrito de Carangola já havia pensado. O ministro Vitor Nunes Leal teve uma passagem curta pelo Supremo Tribunal Federal. Em 1969, durante o regime militar, foi aposentado compulsoriamente ao lado dos ministros Evandro Lins e Silva e Hermes Lima, acusados de conceder habeas corpus a presos políticos sem culpa formada. Vitor Nunes Leal dá nome à biblioteca do STF. O busto dele está no novo Museu do Supremo Tribunal Federal. O nome dele também foi dado ao novo sistema de inteligência artificial da Corte, o Vitor, que ajuda a aumentar a eficiência na tramitação dos processos e da velocidade da avaliação judicial dos processos que chegam à Corte. Homenagens que fazem jus à grandiosidade do jurista. Estamos do lado certo da história de nosso tempo, lembrando a memória do Vitor. O que irá permitir que possamos apresentar a todos que nos ouvem as diretrizes que o Vitor Nunes nos legou. A ideia central de que a vida é bela e vale sempre a pena, sobretudo se ancorada nos pilares do bem, do trabalho profícuo e envolvente, às vezes anônimo, e também, e sobretudo, da verdade. Todos aqueles que hoje gostamos desses temas, temos por Vitor Nunes Leal a mais absoluta reverência. Era um homem muito à frente do seu tempo, era um homem superlativamente bem preparado, era um homem corajoso e, indubitavelmente, um homem que matiza de um modo assim muito positivo o tempo no qual ele viveu.
Lembrando que todas as reportagens da série podem ser revistas no YouTube, @TV Justiça Oficial. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.